Olá de volta. Boa tarde de novo. E aí, gente? Oi, oi. Vocês continuaram fazendo exercício de matemática no intervalinho? Só 8 entraram? Quer dizer, 7, né? Porque 8 é comigo. Ah, já estavam 4, arrasou. Bom, física agora, nós paramos no exercício, não, na atividade 2, da página 420. Eu lembro que a gente já tinha feito pelo menos o A e o B, mas vamos começar do começo. Fazer mais sentido. Cadê vocês, gente? Se ninguém tá me respondendo no chat, só a Larissa falou comigo. Anne, Brian, Eleomar, Júlia, Cauane, Vitória. Ah, poxa, tava até falando sozinha já. Ah, tá. É verdade, a história da Darcy e Elizabeth. Vamos lá, aqui basicamente tem que fazer o seguinte: para cada par de partículas subatômicas, desenhe os pares de forças ação e reação. Não se preocupe com o tamanho das setas, ou seja, a intensidade das forças. O importante é indicar as suas direções e seus sentidos. Então, eu sei aqui que o a gente já fez, mas me respondam aí, o que vai acontecer? Eles vão se atrair, vão se repelir, não vai acontecer nada, um vai ficar de um jeito, outro vai ficar do outro. Me falem no chat. Muito bem. Ambas partículas têm o mesmo sinal, que é o sinal positivo, né? Tem dois prótons. Então, eles vão se repelir. Então, força de repulsão aí. Entendi. Agora, o B, que eu lembro que a gente também fez. O que vai acontecer? São sinais diferentes, né? Um elétron que é negativo e um próton que é positivo. Então, os opostos se atraem. Posso. Fonte de luz pontual é quando é um ponto só. É exatamente esse nome. É um ponto que vai se divergir. Fonte de luz extensa é quando, como se fosse a junção de vários pontos. Então, por exemplo, aquelas lâmpadas compridas. Então, depende do caso. Tem exercício que considera pontual, porque aí é só ali a questão da chama. Tem uma questão de referência também. Tem exercício que considera como um ponto de luz e tem exercício que, se tiver no super zoom ali, vai considerar extenso. Então, depende. Imagina. Foi a matéria da prova do primeiro bimestre, né? Foi do segundo.
Bom, agora a novidade que a gente não tinha feito. O C, o D, o E e o F. C. O que vai acontecer entre essas partículas? Ah, repressão igual. Isso, os dois têm sinais iguais, sinal negativo, são dois elétrons. Então, se repelem. Agora, temos o D. O que vai acontecer com o D? Tem um nêutron e um elétron. Um sem sinal e um com sinal negativo. O que vocês acham que vai acontecer? Quem mais? Cauane, cadê você? Júlia, cadê você? Ai, meu Deus, um monte de gente pedindo para entrar e não tinha visto. E aí? Gente, não tem atração nem repulsão nesse caso. Exatamente o que vocês falaram. Nada vai acontecer. Ok? E no item E, que a gente também tem um nêutron e a gente também tem um próton. E aí, nesse caso, o que vai acontecer então? O que vocês acham? O que mais? É a mesma situação do D, né? Se a gente tem um nêutron que não tem nenhum sinal e um próton que é positivo, não tem nem a situação de atrair nem de repelir. Então, vai ser força igual a zero, não vai existir nem atração nem repulsão. E por fim, no item V, ou no item F, o que vai acontecer com dois nêutrons? Vocês acham que vai repelir, vai atrair, não vai acontecer nada? Nada também. Muito bem. Então, pegaram a situação, né? Se tá neutro, tem um nêutron junto com o outro, próximo ali, com qualquer sinal que seja, não vai acontecer nem atração nem repulsão, porque a outra partícula é neutra, tá? Que é o nêutron. Agora, quando tem dois elétrons, ou dois prótons, ou um elétron e um próton, aí pode acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, não pode, vai acontecer alguma coisa, ou repulsão ou atração, depende do par aí que a gente vai estar estudando e falando. Aí o que acontece? Aí vocês vão pensar o seguinte, lá no modelo atômico, vocês já viram como é que funciona, onde tem os elétrons, onde tem os prótons, onde tem os nêutrons, né? Aí vem esse texto agora, vamos ver se alguém pensou nisso. E agora você, leitor atento, estudante atento, talvez esteja se perguntando algo do tipo, como é possível que o núcleo exista, já que os prótons se repelem? E o pior é que, quanto mais próximos eles estiverem, mais intensa é essa repulsão. Não é mesmo? Ninguém pensou nisso? No átomozinho lá, no núcleo, é só próton e nêutron. Os prótons estão todos ali ligados, mas espera aí, os prótons são cargas iguais, não era para eles se repelirem? Por que eles estão lá juntos? Ninguém pensou nisso? Ah, já sei! A coesão do núcleo é devida à atração gravitacional entre todos os prótons e os nêutrons do núcleo. Não. Apesar dessas forças gravitacionais de fato existirem, verifica-se que suas intensidades são muito inferiores à de repulsão elétrica entre os prótons. Mas tem vários prótons também, não tem só os nêutrons.
Aí vocês podem pensar, eu não sei se vocês lembram, mas vocês precisam lembrar sobre a atração gravitacional, força gravitacional, que é entre dois corpos. Existe essa força gravitacional entre dois corpos, mas ela é muito pequena perto da força elétrica de repulsão ou atração. Gravitacional e elétrica são coisas diferentes, tá? Ano passado, isso. Então, mesmo assim, ainda ia ter essa dúvida, mas caramba, então tudo bem, a força elétrica é muito maior, então era para eles estarem se repelindo, porque tem um monte de carga positiva ali junto. Mas então, o que está acontecendo? É que existe, aí tem a explicação, um terceiro tipo de força sempre atrativa, e cuja natureza é distinta da gravitacional e da elétrica. Essa é a força nuclear. Seu estudo é especialmente importante quando se lida com radioatividade, conjunção de núcleos atômicos, fusão nuclear, e com quebra de núcleos atômicos, fissão nuclear. Então, além da gravitacional, que é a atração entre os corpos, e além da elétrica, que pode ser tanto repulsão quanto atração, existe uma outra que a gente não viu e não estudou especificamente, a gente só sabe que existe, que é da atração nuclear. Mas aí é bem específico, assim, bem mais complexo. A gente não vai falar muito sobre, tá? Não, isso a gente vai ver, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre o nuclear, que eu digo. Energia nuclear, atração nuclear, força nuclear. A gente não vai adentrar para essa parte nuclear, mas a gente vai falar sobre os átomos. Tanto que, olha só, Luísa, vamos falar exatamente sobre isso. Condutores elétricos e os não condutores. A gente vai falar de uma forma superficial, não agora, mas vocês vão ver sobre isso, só que mais superficialmente, porque é um assunto muito complexo mesmo. Tem que ser assim, bem a fundo. Mas de forma geral, vocês vão falar sobre. A gente já até começou falando sobre energia nuclear no ano passado, né? Foi mencionado os tipos de energia, tudo mais, a gente falou sobre energia nuclear. Bom, com isso, vamos ver agora condutores elétricos e isolantes elétricos. A partir de 1729, a descoberta de Stephen Gray permitiu selecionar uma série de materiais condutores de eletricidade. Outros materiais que não são bons condutores foram chamados de isolantes elétricos. Então, essa ideia de eles não terem uma facilidade de conduzir, deles terem até uma certa, não é nem dificuldade, mas não é uma grande facilidade. Eles servem para isolar, porque como eles vão ter mais dificuldade em conduzir eletricidade, eles vão ter esse papel de isolar, porque eles não vão conduzir. Eles vão acabar isolando. Tem uma dúvida, se a prata é o melhor condutor elétrico? Por causa, tem que ver também custo-benefício, né? Mas o cobre é um ótimo condutor elétrico. E é um preço ok. Entendeu? Entendeu? Vocês me mandam mensagem, vocês sobem depois. Tá, enfim. Aí, então tá bom. Então tem certos materiais que não são bons condutores, então eles são usados para isolar.
realmente com a intenção de não conduzirem. Então, quando vocês querem, as pessoas quiserem montar algum equipamento, alguma coisa, com a ideia de que não pode conduzir eletricidade, eles vão colocar materiais isolantes, tá? Só queria... Mas ainda assim, depende da quantidade de energia, o plástico não serve como isolante. Exatamente. Ah, tá. Imagina. Exatamente, Luísa. E isso a gente vai até fazer continhas, porque tem uma certa quantidade aí de eletricidade que passa pelos fios. Então, se for uma quantidade muito alta, o que vai acontecer? O que a Luísa falou. Esse material isolante, então, no caso ela mencionou o plástico, né? Ele não vai conseguir servir realmente como isolante, tá? Ele vai queimar, vai passar a eletricidade aí suficiente para destruí-lo, para queimá-lo. Então, ó, exemplos de isolantes aí: vidro, plástico, resinas em geral, madeira, borracha, tá? Os básicos. E os metais são os nossos queridos e amados condutores. Não são só os metais, tá? Mas são ótimos condutores e o que a gente mais utiliza aí. Exatamente. Não é nem que ele não vai virar um bom condutor elétrico, ele vai ser realmente aí queimado, vai receber essa energia elétrica aí, vai se transformar em outro tipo de energia. Então, aqui temos um exemplozão de uma instalação elétrica, tendo aqui um fio condutor, os fios condutores, e eles são encapados. Isso. Térmica, quando queima a térmica. Então, bom, aqui está dos postes, né? Muitos postes de rede elétrica possuem peças especiais produzidas de porcelana ou vidro. Os que são produzidos de porcelana ou vidro têm a intenção de ser isolantes, né? E aqui, falando sobre todo eletricista ter que usar proteção EPI, ok? Para não tomar nenhum choque, para a gente aí não conduzir energia elétrica para o nosso corpo. Imagina escolher isso para trabalhar. Imagina! Mas como faz para esquentar o chuveiro? A resistência? Exatamente. A resistência, ela é um fio de cobre. Na maioria das vezes, eu não sei se existe outro tipo de resistência, mas a maioria das vezes é de cobre. E aí vai passar, e é exatamente essa questão de mudança de energia. A energia elétrica, que é a corrente que está passando pelo fio de cobre, vai esquentar a água ali onde está presente. E aí, energia elétrica transformada em energia térmica. É assim que esquenta o chuveiro. Vai ter um exercício que eu me lembro que tem nessa apostila aí, só que eu não lembro qual é o módulo que vai falar sobre isso. Porque a gente vai falar sobre as resistências elétricas. Mas exatamente. E aí, qual seria a razão da diferença entre os condutores e os isolantes? Depende para o que será usado o resistor para chuveiro diferente. Exatamente, Luísa. Resistores aí tem suas diferenças. Vocês já viram isso no laboratório? Vocês estão tão cheios de informações. Vocês já viram essa questão de eletricidade e tudo mais? Muito bem. Bom, então por que existem materiais que são condutores e por que existem materiais que são isolantes? Qual é a diferença entre eles?
Nos metais, os elétrons da região mais externa da eletrosfera de cada átomo mantém uma ligação muito fraca, circulando ao acaso entre os átomos da vizinhança. Esses elétrons que mudam frequentemente de um átomo para o outro são chamados de elétrons livres e são os responsáveis pela propriedade que os metais têm de conduzir eletricidade. Então, ó, esse passeio aí dos elétrons é o que vai fazer eles irem andando, eles estão livres. Estão conduzindo a eletricidade aí deles. Devo responder e falar assim na hora da prova. Consegue. Você fica nervosa na hora das provas? Ó, a gente tem os átomos, gente, isso aqui, claro que tá totalmente fora de proporção, tá? É totalmente para ficar mais fácil de visualizar. Então, tá sem proporção. Bom, tem os átomos, vários átomos aí, tem no corpo metálico, né? E aí os elétrons livres que estão mais na eletrosfera aí, mais longe do núcleo, são os que têm facilidade em passear em outras eletrosferas, e aí ele vai caminhando. Eu lembro até que na aula passada vocês comentaram sobre isso. Imagina! Não pode ficar assim, não pode ficar nervosa na prova, é apenas uma prova. E tá tudo bem. Tem que relaxar na hora de fazer prova. Gente, vocês ficam muito nervosos. Vocês sabem que eu já falei para vocês que eu estudei no colégio, né? E a gente tinha um número de provas muito grande. Eu acho até que era um pouco maior do que o número de provas que a gente tem agora. Não tenho certeza. E aí, quando eu entrei na faculdade, tinha uma amiga minha que ela estudou no colégio público, não tinha a quantidade de provas que a gente tinha. E ela ficava totalmente apavorada com qualquer prova da faculdade. E eu acho que eu estava tão acostumada, tão tranquila, que eu não ficava nem um pouco nervosa. Então, assim, a escola me ajudou muito a me preparar para a faculdade também nesse quesito. Sei muito. Eu tinha esse peso também, porque eu tinha o peso de perder a bolsa. Eu não podia tirar nota menor de 7, porque eu não queria, se eu perdesse a bolsa, meu pai me tirava. Gente, tá tudo bem. A gente tem a opção de fazer depois recuperação e vocês precisam ficar tranquilos na hora de fazer prova, porque isso atrapalha totalmente vocês. Vocês são super capazes, na hora de lá fazer a prova, vocês começam a imaginar que aquela questão não é aquilo que está querendo dizer, que tem uma pegadinha, que você não é capaz de responder e que não sei o quê. Vocês ficam criando histórias, vocês são muito criativos. Fiquem calmos, tá tudo bem. Aquilo que está escrito é realmente o que está escrito. E tá tudo bem, vocês são capazes. Não é um bicho de 7 cabeças. Tá? Tá tudo bem. E se tirar nota ruim, acontece. Não tem problema nenhum. Quer dizer, tem problema? Tem problema. Mas não é a morte. Vocês são capazes de ir lá fazer uma recuperação, uma prova substitutiva, não sei. Exatamente, Luiz. Esse é um grande problema. Vocês também se cobram muito. Vocês começam a até se inferiorizar. Tipo, ah, não, eu não sou capaz, eu sou... E não é assim. Pareceu com o meu quadro. Ah, da prova. É verdade, você ficou bem chateado. Fiquem tranquilos, gente. Vocês cobram muito. Mas é a tendência, a sociedade nos faz nos cobrar muito. A gente tem que ser o melhor aluno, o melhor amigo, o melhor filho, o melhor não sei o quê. A gente precisa ser bom bastante para nos fazer bem, tá tudo certo. Ai, vamos lá, vai.
Já dei uma minutos de coach. A gente falou então sobre os materiais aí condutores, como é que funciona essa questão do rolê do elétron. E já os materiais isolantes, eles são constituídos por átomos, que os elétrons mais externos são atraídos pelo núcleo de tal maneira que não escapam facilmente. Ou seja, eles são tão atraídos que eles não conseguem dar o rolê deles, eles ficam lá presos. Entendeu? Então não possuem elétrons livres, por isso que eles não conduzem a eletricidade. Porque os elétrons não conseguem dar o rolê, são materiais em que os núcleos conseguem prender mais os elétrons. Tudo bem? Entenderam a diferença? Os condutores têm elétrons livres que fazem o rolê, eles vão conduzindo eletricidade. Os isolantes, eles são mais atraídos ali, não ficam presos no seu átomo, na sua casinha ali, na sua eletrosfera, sem dar rolê. Nunca me identifiquei tanto. Os condutores somos nós. Condutores não, os isolantes. Os elétrons dos isolantes somos nós na pandemia, presos em casa, sem poder ficar dando rolê por aí. Beleza, então? Para os condutores e para os isolantes. Aí, nós falamos sobre condutores isolantes, agora nós vamos falar sobre corpos que estão eletricamente neutros e corpos que estão eletrizados. Então, eles possuem uma carga elétrica. Tem corpos que não possuem. Mas vocês vão entender exatamente o que significa isso. De modo geral, os corpos encontrados na crosta terrestre são constituídos por átomos em que o número de prótons é igual ao número de elétrons e que, portanto, tem carga elétrica total nula. Nós sabemos que os prótons têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa. E nós já vimos que ambos possuem o mesmo valor de carga. O que diferencia que um é positivo e o outro é negativo, tá? Se a gente tem um corpo que possui a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, não está um anulando o outro? Que é uma carga positiva igual a uma carga negativa no mesmo corpo. Então, ele está neutro, tá? A sua carga é nula. Para eletrizar um corpo, é preciso, portanto, alterar essa relação, o que pode ser feito por meio de processos que envolvem a extração ou a adição de elétrons aos átomos que compõem o corpo em questão. Ou seja, se um corpo está neutro, tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Se ele recebe, ou seja, é adicionado mais elétrons, quer dizer que ele vai ter, então, mais elétrons do que prótons. Ou seja, ele vai ficar negativo. Agora, se esse corpo neutro perde elétrons, quer dizer que ele vai ter mais prótons do que elétrons, então ele vai ficar eletrizado positivamente. Entenderam isso? Peraí que eu até me perdi onde a gente estava. Já a alteração da quantidade de prótons dos núcleos, além de ser um processo muito mais complexo, pode ser uma consequência da transformação do elemento químico em questão em outro elemento, como ocorre em componentes radioativos, até em fissão nuclear, quebra do núcleo do átomo, como ocorre em uma usina nuclear ou bomba atômica. Ou seja, a questão de mudar a carga de um corpo está relacionada totalmente ao ganho ou à perda de elétrons. Não está relacionada ao ganho ou à perda de prótons. Por quê? Porque os prótons estão lá no núcleo. Então, mexer no núcleo, gente, é outra história. Mexer no núcleo já vai ser um outro problema. É muito mais fácil a gente entender que os elétrons livres que é o que vão fazer os rolês aí, que se vai ganhar ou se vai perder. Tá?
Então, quando a gente mexe com o núcleo, aí já vai ser uma questão de fissão nuclear, uma coisa mais relacionada à energia nuclear, enfim, tá? Acho que vou para de ficar com medo de depois. Mas por enquanto, tá tudo bem? Tá entendendo? Vocês estão entendendo? Até então, que são os elétrons que vão sair ou vão entrar. Saíram? O corpo ficou positivo. Se entrou mais elétron, o corpo ficou negativo. Caso se adicionem elétrons a um corpo neutro, aí está exatamente o que eu falei, ó, ele se torna eletrizado negativamente. Caso se retirem elétrons, ele fica positivamente, tá? A adição ou retirada de elétrons de corpos inicialmente neutros é denominada processo de eletrização, porque é aí que vai dizer se o corpo vai ficar positivo ou negativo, se ele vai ser eletrizado. Não é bem assim. É um pouquinho mais complexo. Mas você gosta dessa questão de radioatividade e energia nuclear, pelo que eu tô vendo, né? Meu Deus, desci o chat. Já foram umas 3 perguntas que ela foi para a parte da radioatividade. Você gosta de química, Luísa? Tipo, tem urânio, aí é neutro. Não é bem assim, porque você está dizendo de uma partícula atômica para uma molécula, então não é bem assim. Que... Elemar, Vitória, misericórdia. É mais complexo, só que um pouco difícil de eu mencionar agora. Mas não é bem assim, não. Essa primeira imagem parece humanismo. Gente inteligente agora. Não, não tem, ela vai ficar tranquila. Isso é muito complexo. Por isso que eu tô falando pra Luísa que não tem uma. Como sintetizar facilmente. É muito complexo. Fiquem calmos, a apostila 4 não é isso. Não desistam da física. Bom, então vamos falar sobre eletrização. Aquilo que eu falei para vocês, e é o que está na última estrofezinha aí que a gente viu, no último parágrafo, está exemplificado em forma de imagem agora. Então, olha que bonitinho. Tem um corpo neutro, ou seja, tem a mesma quantidade de elétrons e de prótons. Aí ele ganhou elétrons. Tanana. Quando ele ganhou elétrons, ele ficou com mais elétrons do que prótons. Ok? Então, ficou eletrizado negativamente. Agora, mesma historinha, só que ele perdeu elétrons. Ele estava neutro. Mesma quantidade de prótons e de elétrons. Ele perdeu elétrons. Ele ficou com mais prótons do que elétrons. Então, ele ficou eletrizado positivamente. Olha que bonitinho. Ok? Eis, então, que surge a seguinte pergunta. Mas como é possível adicionar
ou extrair elétrons de um corpo, basicamente há 3 processos, tá? Vocês vão ver 3 processos de eletrização. Eletrização por atrito, acho que vocês já ouviram falar, por contato, também, os 3 já ouviram falar, e por indução eletrostática. Tá? A seguir, estudaremos cada um desses processos. Então, nós vamos falar sobre cada um desses processos. Se fizer da forma errada, sim. Se não, tá tudo certo. Certeza que a Luísa já assistiu Stranger Things. Qual é aquele outro? Dark. Tem um outro que fala sobre radioatividade também. Não lembro. Stranger Things não tem um negócio de radioatividade, que é por isso que acontece esse negócio esquisito. Eu não vou dar spoilers. Mas eu acho que é tipo isso, não é? Resumidamente, sim. Mas resumidamente, Luísa, não é bem assim. Resumidamente. Entendi, Maria Clara. Do nada, a Maria Clara manda mensagem no chat. Não, Luísa, não desiste. É porque é muito mais complexo, mas tá arrasando. Ó, então a gente tem 3 tipos de eletrização, basicamente, que é o que nós vamos estudar. Nós vamos falar sobre cada um deles. Inclusive, tem até atividade experimental aí envolvida. Essa de atrito é uma atividade experimental que vocês conseguem fazer em casa. Tá, então vamos entender o que as 3 são fáceis de entender o que acontece, porque o nome é o que realmente acontece. Eletrização por atrito. Será que a gente vai ter que atritar alguma coisa para ele ficar eletrizada? Sim, né? Se é eletrização por atrito. Então, olha só. Ao esfregar uma régua de plástico em um pedaço de lã, ambos inicialmente neutros, tanto um como o outro passam a atrair pequenos objetos. Igual a esfregar a bexiga no cabelo, exatamente. Tal fenômeno pode ser explicado pelo fato, minha voz, de os 2 corpos apresentarem tendências diferentes de receber elétrons. Então, um vai ter a tendência de perder elétrons e o outro vai ter a tendência de ganhar elétrons. Tá? O atrito gerado faz certa quantidade de elétrons passar do corpo de menor tendência de receber elétrons, no caso é a lã, para de maior tendência de receber elétrons, que é o caso da régua de plástico. Tá? E é uma coisa que eu mencionei errado, desculpa. Não é que o corpo vai ter tendência de ganhar elétrons, mas ele vai ter uma tendência menor de receber, tá? Tudo na natureza equilibrada. Vocês vão ver até... Ai, já deu 1 minuto. Mas depois vocês vão ver ali... Eu acho que tá nessa mesma página ou na outra, eu não sei. Vários tipos de materiais, e aí vocês conseguem fazer a relação. Então, tal material com tal. Quem vai ficar positivo, quem vai ficar negativo. Tá? Tem uma lista enorme aí, mas eu não lembro qual é a página. Mas dê uma procurada aí. A gente vai falar sobre na próxima aula. Não tem problema, Luísa. Super centro de física. Gente, até amanhã. Fiquem com Deus. Até mais.